Se tem uma coisa que me deixa puto, é gente que utiliza da ignorância dos outros para tentar manipular. Olha isso aqui. Quem não apoia esse sujeito para presidir a Câmara era intergaláctico da direita limpinha, lembram? Aí tá Rodrigo Constantino dando RT na notícia ali do Gumota, né? O Gumota declara apoio à reeleição de Lula, apesar de neutralidade dos republicanos. Isso aqui, gente, não é que o Rodrigo Constantino realmente acha isso. Acha que ele foi criticado de intergaláctico porque ele não apoiou a eleição do Gumota. É que o Rodrigo Constantino ele quer sair como limpinho porque ele sabia que não havia outra opção a não ser o Gumota. Porque ele sabe que se o PL não entrasse no blocão com o Gumota, o PL ia perder as 4 comissões que ele indicou os presidentes da Câmara. Então, a situação era o seguinte, ou o PL fazia parte do blocão de apoio ao Gumota, onde o Gumota já estava eleito, independente de ter ou não PL no blocão, tanto que o PL foi o último a entrar nesse blocão. E, em contrapartida, ele fica falando que não, mas se votássemos no Marcel Van Hatten, eu não teria votado no Gumota. Tá, o Gumota ia ganhar do mesmo jeito e o PL ia ficar sem 4 partidos. Eu vou te falar uma verdade. Se o Novo tivesse 100 deputados, sabe o que ele ia fazer? Ele ia fazer igualzinho o PL. Mas como eles são poucos deputados, para eles compensa. Porque estando dentro ou fora do blocão, o Novo vai escolher, se fosse escolher a comissão, lá na rabeira. Então o Novo, tá nem aí, o que eles fazem? Eles ficam parados ali e ó, deixa o PL se queimar sozinho. Por causa desses vagabundos aqui da direita limpinha. E aí eu não posso falar, porque senão eu vou ser considerado, ai, tá dividindo, ai não, Flávio, olha aqui o Eduardo tá aqui, dividindo a direita. Pela milionésima vez. E olha só, a gente está em 2026, às vésperas da eleição, e eu tô tendo que explicar para vocês mais uma vez como é que funciona uma eleição da Câmara. Os partidos, quanto mais deputados, mais no topo da lista eles ficam para escolher as comissões. Então, o maior partido da Câmara, ele escolhe primeiro qual comissão? A mais importante. Qual que é? Vocês sabem já, acredito que saibam, a CCJ. Porque todos os projetos passam pela CCJ. É a comissão mais disputada da Câmara. Só que é o seguinte, se o PL é o maior partido, como que outro partido pode escolher a comissão antes do PL? Formando um bloco. Então, quando você tem um blocão que agrega a maioria dos partidos da Câmara, acho que só o PSOL ficou de fora e talvez um ou outro, esses partidos, em bloco, têm, sei lá, mais de 300 votos. Esses partidos, então, eles se tornam o primeiro a escolher e há o critério da proporcionalidade. Talvez ele seja o segundo, terceiro, quarto ou quinto. Se o PL não entra no blocão, o Gumota está eleito do mesmo jeito, Marcel Van Hatten perderia do mesmo jeito. Eu me arrisco até a dizer, se o Novo tivesse quase 100 deputados igual o PL, o Novo ia fazer a mesma coisa. Vocês vão ver essa mágica um dia acontecer se o Novo um dia for um partido grande. Mas como não é, o que acontece? Eles ficam lá calados. E aí também, né? Não é da conta deles. Mas aí fica esse pessoal da direita limpinha aqui, querendo o quê? Nos forçar ao desgaste. Para que a gente venha aqui dizer a vocês, olha, parece que eu estou defendendo o Gumota. Eu não estou defendendo o Gumota, podia ser qualquer um. Ah, Eduardo, mas comissão é importante? Vou dar um exemplo para vocês. Graças por estarmos ao blocão, o Nicolas Ferreira, não nessa oportunidade agora do Gumota, mas na anterior, na eleição do Lira, foi o que proporcionou o Nicolas Ferreira ser presidente da Comissão de Educação. Graças a fazer parte do blocão, nessa oportunidade com o Gumota, a gente pôde colocar o Felipe Barros como presidente da Credem e o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança como presidente da Credem agora. Sabe por que isso é importante? Porque a Credem, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, é a primeira a analisar os acordos internacionais que o presidente assina. O presidente assina um acordo, aí ele tem que passar dentro do Congresso. Aí ele passa pela Credem, se a Credem aprovar, ele vai a plenário, se o plenário da Câmara aprovar, ele vai para a Comissão de Relações Exteriores do Senado. Se a CRE do Senado aprovar, ele vai ao plenário do Senado e depois disso tudo, o acordo passa a valer. Daqueles 37 instrumentos internacionais que o Lula assinou com Xi Jinping, que trata de venda de urânio, cooperação na comunicação satelitária, que o seu celularzinho aí talvez passe por uma comunicação satelitária. Acordos na área de cooperação de mídia, onde está o coração da batalha cultural. O Lula assinou diversos instrumentos com a China. Se nós não tivéssemos entrado no blocão, muito provavelmente o PT pegaria essa comissão. E talvez aqui a gente já estaria acelerando, ou talvez até aprovado, uma cooperação para sua comunicação satelitária passar pela mão da China. Estou te falando de um exemplo. Venda de terras raras, urânio, cooperação com a China Media Group. Então é importante sim. E aí eu tenho que vir aqui explicar para vocês, porque os intergalácticos acham que sabem pra caralho. Então ele não te apresenta uma opção, ele não fala como é. Uma pessoa que está sofrendo com isso daqui também, por exemplo, é o André Fernandes. Ai, não, Ciro, não, Ciro, não. Meu amigo, o negócio é o seguinte. Se você não apoiar o Ciro, você vai perder um senador. Se você apoiar o Ciro, você tem chance de ter um senador. E aí, o que você quer? Ai, não, mas Ciro não. Você acha o quê? Que vai ser eleito um cara
da direita? Você acha que vai ser eleito o senador Girão para governador do Ceará? Acorda, amigão. O senador Girão fez um carnaval, aconteceu tudo o que aconteceu, e tá aí a imprensa toda falando que ele vai embarcar como vice do Zema. Essa altura do campeonato talvez tenha sido confirmado, mas ainda que não tenha sido confirmado. Quando foi na hora do senador Girão apoiar o prefeito André Fernandes, que perdeu por isso aqui, para ser prefeito da capital do Ceará, imagina só, cara, na capital do Nordeste ter um cara de direita ali. Ele, ó... Vai ter pauta que a gente vai concordar, vai ter pauta que a gente vai discordar com o presidente da arma, né? Sou a favor das armas, ele é contra. A gente vai concordar na questão do aborto, ele defende aborto muito bem. Mas fica aí, posando de limpinho. Não, Dark Horse, vamos ver. Não, aquele padrão, quase padrão Zema. Há 2 meses da eleição, insinuando que o Flávio Bolsonaro é corrupto. Porra, cara! Me desculpa aqui. A gente não pode ser tão habitolado a ponto de acreditar em Rodrigo Constantino, a essa altura do campeonato. Quem tá falando aqui é um exilado. Eu me fudi por causa do Hugo Mota. Eu me fudi por causa do Hugo Mota. Se eu pudesse voltar no tempo, votaria no Hugo Mota. Por quê? Porque política não se faz com estômago. Porque ali na Câmara, não é que você não gosta da pessoa. Eu quero saber qual é a outra alternativa. Tem gente falando aí, não, olha a lista de senadores do Flávio. O Flávio aqui nesse estado aqui do Nordeste tá apoiando o cara tal. Meu amigo, eu não quero saber se você gosta ou não gosta do cara tal. Eu quero saber qual é a opção. Tem picolé de limão e tem picolé de bosta. Ai, mas eu não gosto de limão. Tem o Flávio e tem o Lula. Ai, mas o Flávio isso, aquilo. Caraca, cara. A essa altura do campeonato, não tá bom já você já ter 4 anos de um cara detonando com a segurança, detonando com a economia, chamando a China para te censurar, apoiando o narcotraficante, fazendo a favor de lobby de traficante, e aí você ainda fica, não, porque o Flávio... Pô, cara, me desculpa, então você tem o que você merece, cara. O Flávio tá carregando no ombro o peso da responsabilidade, não é só de tirar o nosso pai da cadeia, não. Mas tem outras, pelo menos, estou jogando bem por baixo, tá? Porque eu não sei o número exato. Mas pelo menos 400 pessoas condenadas lá no Rio de Janeiro. Uma penca de gente que está sem passaporte. Outros exilados, conta bancária congelada. Os caras da Argentina aí, poxa, são as pessoas mais humildes que conseguiram sair do país. Outros não tiveram essa sorte ou essa habilidade, estão lá na papudinha, estão na colmeia. Aí você tá... Não. Porque falaram para votar no Hugo Mota, eu era contra e me criticaram. É claro que a gente criticou, a gente te desmascarou. Porque você aposta, Rodrigo Constantino, na ignorância das pessoas. Aí o cara que não sabe como é que funciona uma eleição da Câmara, olha isso aqui, pô, realmente, ó, pô. Eu lembro do Eduardo Bolsonaro falando que era a favor de votar no Hugo Mota. Olha aí a merda que deu. E o cara não te explica que não haveria alternativa. E como é que era o discurso do Hugo Mota antes dele ser eleito? Era um discurso pró-anistia, vocês lembram? E quando é que ele mudou da água para o vinho? Depois da operação da Polícia Federal, lá na prefeitura do pai dele. Ele, inclusive, o Hugo Mota teve jantar com Alexandre de Moraes. Aí ele mudou da água para o vinho. O Hugo Mota, ele não tem a mesma disposição que nós temos. Ele está preferindo barganhar com esse sistema em troca de tranquilidade, eu tenho certeza disso. Minha opinião, tá? Minha opinião. É por isso que a história mostra, cara, quando tem um regime igual o brasileiro, quando tem um regime ditatorial em qualquer local do mundo, isso daí acontece. O regime utiliza da repressão para ir para cima dos caras, para que algumas peças do tabuleiro joguem a favor dele. No regime nem todo mundo faz as coisas por ideologia, faz por medo. Quando Alexandre de Moraes, por exemplo, manda 14 anos de cadeia a um empresário, porque ele deu R$500, sei lá, para uma vaquinha, para um ônibus que foi lá para Brasília, para comprar água. Quando ele faz esse tipo de crueldade, notoriamente numa pessoa que não é terrorista, não é golpista, não teve a mínima intenção de qualquer tipo de coisa, o que ele está fazendo? Ele está dando um exemplo para que outros não ousem fazer algum tipo de doação para um candidato de direita, para uma campanha política. É isso que ele está fazendo. Quando ele condena a Débora do Batom, ou quando ele, por exemplo, censura um deputado federal, ou ele congela a minha conta, como ele fez, o que você pensa? Caraca, se o cara congelou as contas de um deputado federal em mandato, o que ele não é capaz de fazer comigo, sou um simples cidadão? É ou não é assim que você pensa? É assim que o Hugo Mota também pensa. E aí ele tem a conduta X, outras pessoas têm a conduta Y. Desculpa aqui o desabafo, pessoal, o vídeo já ficou longo, mas eu não podia deixar passar batido não, porque é muita sacanagem com o povo brasileiro. O cara tá trabalhando ativamente para te dar mais 4 anos de Lula. Ou querendo esvaziar o nosso movimento. Quando a gente tem a coragem de botar o pé na lama, entrar na política e fazer o que tem que ser feito.
Eu não mudei da água para o vinho. Eu não mudei depois que virei deputado federal. Eu continuo sendo a mesma pessoa. Por isso que eu venho aqui com transparência para falar com você, cara a cara. Não dá para eu estar no Brasil, mas dá para eu estar aqui na internet. Um vídeo aí sem cortes, sem filtros, para vocês tirarem as conclusões de você. Agora vai lá no perfil do Rodrigo Constantino, no X dele, e pergunta: Constantino, já que você não votaria no Hugo Mota, se você fosse deputado, em quem você votaria? Aí se ele falar no Marcel Van Hatten, aí você fala para ele: tá, mas então você trocaria 4 presidências de comissão? Porque é o seguinte, pessoal, vou ser sincero com vocês. Se tivesse condições de eleger o Marcel Van Hatten do Novo, que tem pouquíssimos deputados, mas se tivesse essa condição, é porque existiria uma maioria esmagadora de direita dentro da Câmara. E aí, o PL, que é o maior partido da Câmara, não ia deixar, obviamente, né, indicar o Marcel Van Hatten. Ia ser alguém dentro do PL. Quem seria, eu não sei, mas outra pessoa, certamente. De repente eu, de repente o Príncipe, que é altamente qualificado. Se quiser botar para quebrar, bota lá, sei lá, o Paulo Bilinski. Tem um monte de possibilidade. Quer botar uma mulher? Bota a Julia Zanata, bota a Bia Kicis. Bia Kicis já foi presidente da CCJ. Tem a Cristonieto, que eu gosto muito também. Então, enfim, as possibilidades são inúmeras. Mas eu queria deixar isso aqui transparente e claro para vocês, porque não dá. Não dá essa altura do campeonato de olhar um negócio desse aqui e ficar quieto. Me desculpe. Concorda comigo? Sentiu sinceridade? Estou falando a verdade para vocês. E aí eu peço, por favor, para compartilhar esse vídeo, para que menos pessoas sejam enganadas por Rodrigo Constantino e companhia.